Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Que São Paulo vive a pior escassez de água dos últimos 80 anos não é novidade para ninguém. O que não ainda sabemos é o que pode e deve ser feito para a superação de tão tormentosa ameaça de falta d'água para valer. Eu entrevisto o arquiteto urbanista Renato Tanhin, especialista em recursos hídricos. Obrigada por estar conosco. Prazer. Bom, olhando para o futuro, as chuvas já chegaram, elas eram muito esperadas. Os moradores de São Paulo já podem respirar aliviados? Ou, olhando para 2015, como avaliou o Conselho Mundial de Água, a seca vai intensificar? O prognóstico não é bom. Nós temos um acúmulo e uma convergência de fatores que não se resolvem com obras. Eles implicam numa revisão muito mais profunda, seja da nossa atitude como cidadão em relação à água, como atitude governamental. Isso passa por uma discussão de que para que lado nós queremos ir, por exemplo, com o desenvolvimento. O Brasil se pauta por ter um volume de recursos, inclusive a água, muito abundante. Só que isso não é verdadeiro. Nós estamos vendo agora, né? Na realidade, nós temos alguns lugares em que há recursos, mas não há disponibilidade. Não são recursos que sobram, porque cada recurso, cada elemento da natureza tem o seu papel na manutenção de um equilíbrio, inclusive global. Agora, em relação a essa ameaça iminente, vamos trazer para São Paulo, para não ficarmos à míngua com a falta d'água, o que é que, em curto prazo, pode e deve ser feito, além de rezarmos? Existem muitos consumidores de elevada quantidade de água. Nós temos é que fazer com que todos caibam na água que existe. Então é preciso que sejam identificados esses grandes consumidores. Há, por exemplo, indústrias que usam mais água do que muitos municípios aqui, onde nós não temos, e há estabelecimentos e o próprio sistema de saneamento que polui e torna inviável, inutilizável a maior parte da água que temos. Então é uma revisão ampla? Mas são coisas simples, veja. Reduzir o consumo daquilo que é excepcional e reduzir a poluição que estraga excepcionalmente a água, pouca água que temos. Mas isso vai ser efeito de medida de curto prazo ou é algo a se conquistar com uma mudança de cultura na utilização desse recurso natural? Na realidade, pode ser de curto prazo, sim, no caso dos grandes consumidores, não é? Porque, de fato, todo mundo vai ter que caber no tanto de recurso que tem. E existe uma disposição na legislação que obriga que, em sendo escassa a água, a prioridade é o abastecimento humano. Portanto, tudo o mais não é prioritário se este faltar. E este já está faltando em muitos lares, muitas famílias, em muitos bairros e cidades. Está faltando ou há um mecanismo utilizado pela companhia Sabesp de alternar o fornecimento da água, uma espécie de rodízio, embora não institucionalizado, ou aquilo que chamam de um racionamento camuflado? Isso é um clássico já, acontece há muito tempo. Essa crise de água não é de agora. E quem vem sofrendo, sempre, coincidentemente, são as populações mais pobres que são obrigadas, expulsas da cidade para irem morar longe, e os loteamentos que acabam espalhando pela cidade, né? E os locais mais altos.
o que está sendo feito é uma redução da pressão da água, ou seja, colocar menos água nos canos. Então, quem recebe são os que estão mais próximos dos reservatórios, nas áreas, inclusive, mais privilegiadas, né? Diga-se de passagem, as áreas mais privilegiadas são antigas, têm canalizações antigas que vazam muito, né? Então, além do consumo per capita de quem tem mais renda ser muito elevado, ainda há muito vazamento. Portanto, essa política de escolher quem vai ficar com a água precisa ser tornada clara e precisa haver uma discussão pública, não é? Democracia ou não? A escolha é essa. Está vendo omissão do poder público no esclarecimento à população? Esse diagnóstico é unânime. Não há ninguém que diga que esse esclarecimento é suficiente e está levando a uma tomada de decisão, seja das famílias, como das empresas, como das próprias cidades e seus governos, né? A falta da informação é o pecado mortal numa situação de crise, porque nós, não sabendo que recursos temos, nem sabendo como ele é distribuído, nós não podemos gerenciar a nossa própria existência. Uma questão muito séria é que, pela falta, as pessoas estão sendo levadas a soluções individuais e perigosas. Tipo água mineral, caminhões-pipa, cavar poços profundos ou rasos, recorrer a outras fontes de que não se tem segurança, né? Então, até mesmo a água oficial, quando falta pelos vazamentos, ela absorve a água que tem em volta. Como os esgotos não são tratados em boa parte, essa água absorvida é contaminada e ela é empurrada junto com a água boa para dentro das casas. Isso é um fato. Eu fico com a impressão que quem está nos assistindo, né, tem, assim, uma dimensão de que é progressivo o agravamento da situação que leva à crise da falta d'água e que cada um pode fazer alguma coisa, independente das ações de obrigação do poder público. Para encerrar nossa entrevista, o que é que cada um efetivamente pode fazer? E isso tem peso no coletivo, no uso coletivo de água, ou a pessoa pode pensar, mas poxa, a gente gasta tão pouca água aqui em casa, nós só somos 2, 3. Adianta fazer alguma coisa diante do muito que se precisa? Olha, existem produtos que a gente consome que são chamados de hidrointensivos. Então, por exemplo, a carne. É estimado que para produzir 1 quilo de carne se gasta 15 mil litros de água. E assim, há uma tabela já conhecida amplamente da chamada água virtual. Que ela não é virtual, ela é real, mas ela é virtual porque a gente não vê. No computador, no celular, tudo leva muita água para ser fabricado. Então, pouco adianta a gente fechar a torneira enquanto escova os dentes ou reutilizar a água da máquina de lavar para dar descarga se a gente continuar consumindo produtos que são hidrointensivos, porque eu economizo algumas gotas aqui, gasto cachoeiras nos produtos que eu nem sei. Então, novamente, a falta de informação não leva as pessoas a tomarem a decisão correta, inclusive para pressionar para que o Brasil não seja sempre o exportador, como é o caso do alumínio, em que o Japão escolheu não produzir alumínio. Por quê? Gasta muita água, muita energia, o preço é baixo, emprega pouca gente e contamina a natureza. Então, ele decidiu não. No meu país eu não vou fazer isso, eu prefiro comprar do Brasil. Brasil que faça. Então, existem muitos produtos que os países desenvolvidos escolhem não produzir mais e deixar que aqueles pouco esclarecidos o façam. Então, no caso, achamos que estamos ganhando alguma coisa, mas nós estamos entrando como perdedores nesse campeonato. Bom, o senhor está deixando muito claro e nos fornece subsídios para a reflexão do quanto temos, sim, em primeiro lugar, de cobrar, que é a informação sobre aquilo que de fato é relevante
para o uso racional da água e a colaboração na busca da solução desse problema da crise da água. Muito obrigada. Com Uma boa certeza. noite. Boa noite, obrigado.